Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Então vamos estudar primeiro a anatomia do sistema respiratório, certo? Quando eu penso no sistema respiratório, o que eu estou pensando? O que vem à mente? Quando pensa no sistema respiratório, você tem que pensar em vida. Enquanto tem vida, tem respiração. Não tem vida, não tem respiração. O sistema respiratório, então, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pela troca de gases, de oxigênio, pelo gás carbônico. E o oxigênio é necessário para poder o quê? Manter vivo os nossos tecidos. Quem carrega o oxigênio pelo nosso corpo são as hemácias, justamente por aquela formação química dela interna, onde ela tem as 4 moléculas de ferro, e devido a essas 4 moléculas de ferro, ela consegue fazer a absorção do oxigênio e ele ser transportado em corrente sanguínea, certo? Então, a gente inala o oxigênio e elimina gás carbônico. Mas para que precisamos de oxigênio no nosso organismo? Seria uma pergunta e é uma pergunta para o profissional da área que ele tem que estar na ponta da língua, porque você vai ter pacientes, vai ter acompanhantes que falam que muitas vezes vocês vão oferecer para ele oxigenoterapia. Fala assim, mas para quê? Por que eu preciso de oxigênio? E isso o profissional da área tem que saber se justificar. Por que ele vai precisar desse oxigênio? Quais são os benefícios do oxigênio no corpo? Os benefícios do oxigênio no organismo, no tecido, certo? No tecido de forma geral. Então, o sistema respiratório, o trato respiratório, a gente pode dividir ele em duas partes, na parte superior e na parte inferior. Na parte superior, nós temos nariz, faringe, laringe e traqueia. E na parte inferior, nós temos brônquios, bronquíolos e alvéolos, que formam propriamente o pulmão, a árvore brônquia pulmonar. Tem literaturas que vocês vão achar onde a traqueia ela faz parte tanto do sistema superior como inferior. Como eu sigo a literatura da escola, eu estarei cobrando que a traqueia ela vai fazer parte do sistema respiratório na parte superior. Se vocês forem olhar a coleção do Brunner, que é a que eu sigo lá na escola, está no superior, certo? E ele é responsável, a parte superior é a parte que ela é responsável por captar, conduzir, umidificar, filtrar e aquecer o ar. Então, quando eu penso no sistema respiratório, eu vou pensar na captação. Não esqueça, se você não tiver nariz, como é que você capta o oxigênio? É necessário fazer a captação do oxigênio, senão ele passa desapercebido. Depois ele vai fazer o quê? O processo de condução, umidificação e aquecimento do oxigênio. Tanto na parte superior como na parte inferior, eu já começo a fazer o processo de filtragem, onde vocês vão formar aquela famosa caca maravilhosa que tem no nariz, aliás, devido ao processo de filtragem que acontece no tecido da mucosa nasal, na parte superior que já começa. Mas durante todo o processo dele, até o processo inferior, há o processo de filtragem, o processo de varredura. E a parte inferior ela é responsável justamente por fazer o processo de hematose, que é a troca de O2 por CO2, a fase final.